Você usa seu anticoncepcional corretamente? Eu sou Júlia Paiva, médica ginecologista, e hoje, com a minha mãe, Gilca, que também é ginecologista, a gente vai explicar a vocês todos os passos para usar corretamente seu anticoncepcional. Até porque você vai estar usando o anticoncepcional achando que está protegida e aí vai abrir mão de outras proteções e vai estar mais exposta do que se estivesse sem usar nada. Porque quando a gente não usa nada, vai procurar outro método. Mas quando eu estou usando um método que eu acho que tem alta proteção e estou usando errado, eu estou mais exposta. Então, aprenda a usar corretamente o seu contraceptivo hormonal oral. Atualmente, os anticoncepcionais orais são a principal forma que as mulheres usam para prevenir gravidez. Mas tem um pequeno problema, porque o anticoncepcional ele é seguro, ele é muito seguro, mas ele depende do uso correto pela mulher. Quando você não usa corretamente, você tem uma chance de falha. E a nossa intenção nesse vídeo é diminuir o risco de você ter o seu anticoncepcional falhando, né? E a primeira coisa que a gente tem que falar é que existem diversos tipos de anticoncepcional. Existem muitos tipos de anticoncepcional. Então eu vou dizer só a minha caixinha que eu tenho aqui no consultório para demonstrar para as minhas pacientes o tanto de anticoncepcional que a gente tem. E tem muito mais que isso, né? O que parece uma desvantagem, porque são várias opções, qual é a melhor, né? Na verdade é uma vantagem pela possibilidade de manuseio. Não existe um ideal para todas. Então, cada mulher com seu perfil vai precisar ter um ajuste de dose, um ajuste de formulação e cada cartela dessa tem a sua especificidade. Então, essa é a grande vantagem do anticoncepcional hormonal oral, porque a gente tem muitas opções. A desvantagem é que você tem que usar diariamente, corretamente, que aí você vai aprender com a gente agora. Pois é. E esse fato de ter várias cartelas e ter várias opções é o que faz a gente chamar a atenção a vocês que não é para ir na farmácia e pegar qualquer um, não é para pegar a dica da amiga, da mãe, precisa de uma orientação médica. Você precisa passar no ginecologista para ele orientar qual é a melhor opção para você e para ver se você tem alguma contraindicação, né, a usar um método hormonal, porque o anticoncepcional é sim um método hormonal. Até porque, Júlia, como é muito acessível, não precisa de receita, isso é bom, né? Mas a questão da automedicação é um risco para tudo, inclusive para o anticoncepcional. Você pode não estar protegida corretamente, você pode estar sendo exposta a um contraceptivo que pode lhe prejudicar. E o pior, você vai estar exposta, como você não conversou com um profissional, você vai estar exposta a falsas informações também, o que está cheio aí na internet. É muito comum hoje em dia buscar informações no Google, não é? E aí você vai ter informações deturpadas, tanto em prol do contraceptivo hormonal, como contra. E isso nos assusta às vezes, quando a gente vê tanta informação errada. Né? Eu acho que isso é um tema para um próximo vídeo, né, que a gente pode fazer sobre os benefícios dos anticoncepcionais e aí também as contraindicações. Vamos fazer isso para vocês mais para frente. Mas agora a gente vai começar falando dos tipos de cartelas que tem. Então, se você usa algum anticoncepcional, tenta identificar com essas nossas dicas qual é o anticoncepcional que você está usando, certo? Porque isso vai depender muito como é que vai ser o uso e as orientações de cada anticoncepcional. Então, a primeira coisa é quantos comprimidos tem na sua cartela. A cartela ela pode ter 21 comprimidos, 24 comprimidos, que são as cartelas mais tradicionais, mas a gente tem outras cartelas, algumas com 28, com 30, com 22, né? Então, hoje a gente vai focar nas cartelas de 21 e 24 comprimidos, que são as mais tradicionais. Se você usa algum outro tipo de cartela, você precisa da orientação do seu médico, né? E a gente, talvez até em outro vídeo possa falar sobre isso, para ter as orientações específicas. Mas deixa eu dar uma dicasinha, só para você entender, porque é tanta mudança de cartelas, né? E quando eu estou dando aula sobre isso, digo a coisa mais simples. Todos esses contraceptivos orais, eles são organizados baseados no ciclo menstrual mais regular, que é de 28 dias. Então, as cartelas de 28, você vai usar contínuo. Sim. Né? 28 ou 30 já indica que você não vai fazer pausa, você vai usar contínuo. As cartelas de 24, você vai dar 4 dias de pausa. Por quê? Para fechar os 28. As cartelas de 21, você tem que dar 7 dias de pausa para fechar os 28. Então já parte do basicão
que é isso aí, tá? Pois é, né? Então, essa é uma dica, quando a gente fala de ciclo menstrual, a gente costuma falar que o ciclo tem 28 dias. Então, o número mais importante para as cartelas vai ser 28. Se sua cartela tem 21 comprimidos, você vai fazer 7 dias de pausa. Se sua cartela tem 24 comprimidos, são 4 dias de pausa. E se sua cartela tem 28 comprimidos, provavelmente você não vai fazer a pausa, né? Para começar, a gente poderia começar dessa forma, mas existe um detalhe que são as cartelas 21 mais 7 e 24 mais 4. O que é esse mais 1, mais 7 e mais 4? Se surpreendam, assim como o nosso cameraman se surpreendeu, né? Esses 21 mais 7, 21 mais 4, os 4 e os 7 são placebo. Nossa, como tem um placebo no contraceptivo, né? Então, é isso. O placebo é só para a mulher não esquecer da pausa e fazer uma pausa errada. Isso, né? Para a gente ter a confiança dos dias de pausa e para que ela não perca o hábito de tomar todo dia o anticoncepcional, né? Então, como é que você vai ver isso na sua cartela? Vai ter cores diferentes. Que é esse aqui, né? Então, esse aqui são duas cartelas de 24, de 24 comprimidos, né? E aí você consegue ver que eles têm cores diferentes nesses últimos 4, de 28 comprimidos, mas são 24 comprimidos ativos, e os últimos 4 que tem cor diferente, eles são esse placebo, né? Placebo que chamam o comprimido de farinha, o comprimido que não tem o hormônio, porque você vai estar tomando todo dia, aí é mais prático, você vai estar naquele hábito de tomar todo dia, você segue a sequência da cartela, e os últimos serão placebo, sem hormônio, que para o seu organismo você deu a pausa. É como se você tivesse feito a pausa, mas você está tomando comprimido todo dia. E qual foi a base disso? Começou a haver, alguns estudos mostraram, estudos internacionais inclusive, mostraram que o momento em que a mulher mais esquece a tomada é na pausa. A pausa é de 4 dias, ela faz 5, faz 6, faz 7. Então, se os estudos de segurança e de eficácia desse contraceptivo disseram que você pode parar 4 dias, se você parar 5, você já está exposta a uma gravidez tomando seu contraceptivo. E aí, se você se habitua a tomar e na sua cartela já bota ali que aqueles 4 dias que você está tomando não tem hormônio e você fez a pausa, não tem risco de você errar nisso. Então, por isso, essa novidade que as indústrias farmacêuticas começaram a incorporar e botar o placebo de cor diferente no final da cartela. O grande problema é quando a pessoa é meio desorganizada assim e toma... Eu tenho pacientes que... Eu tenho um na bolsa, Gil, que eu tenho um em casa, eu tenho um no trabalho. Então, assim, a hora que eu me lembro, eu tomo. E aí, se o seu for dessa sequência, você não vai saber em que ponto você está. Então, atenção, que quando tem 2 cores, 3 cores, você tem que tomar rigorosamente na sequência da sua cartela. Esse é um outro detalhe. E eu já tive pacientes também que, por falta de orientação, tomavam os 24, os 4 de cores diferentes e faziam 4 dias de pausa. E aí, era como se ela estivesse fazendo 8 dias de pausa. E aí, tinha chance de falhar, né, esse anticoncepcional. Mas vamos agora começar explicando como começar esse uso, né? Então, a mulher já passou no ginecologista, ele já deu orientação, ela comprou. Que momento ela começa a tomar o anticoncepcional? Todo contraceptivo hormonal, ele deve ser iniciado no começo do ciclo. E o começo do ciclo é o seu primeiro dia da menstruação. Até porque, quando você começa a tomar, quando fizer um nível sanguíneo de bloqueio, é quando acaba a menstruação, é quando você vai estar exposta à gravidez, então você já vai estar protegida. Então, fuja logo daquele mito e daquela história que só vai estar protegida na segunda, terceira cartela do contraceptivo. Isso não existe. Se você começa no primeiro dia do ciclo menstrual, você já está protegida desde a primeira cartela. Mas existem situações em que a gente não tem essa opção no primeiro dia. Por exemplo, quem tem síndrome dos ovários policísticos e não menstrua e vai começar. Então, em algumas situações, quando o risco de engravidar é muito alto e a gente não quer perder tempo, em algumas situações a gente pode começar em qualquer momento do ciclo. Mas nessa situação, você não está protegida nessa primeira cartela, é preciso usar o preservativo. Então, se começou no primeiro dia, já está protegida na primeira. Se começou em algum outro dia, você vai precisar de um método contraceptivo como um preservativo adicional nessa primeira cartela. A outra situação que muitas pessoas perguntam é que horas eu devo tomar esse anticoncepcional? A hora que for mais conveniente. Por quê? Porque você precisa lembrar, né? Então, assim, eu prefiro tomar sempre à noite.
Aí outras mulheres fazem, mas à noite eu nunca estou em casa, né? Então, o que você tiver um horário mais regular, que você possa lembrar, associar uma refeição depois do café da manhã ou depois do jantar, seria o ideal, tá? Sim. Porque se você vai estar sempre em lugares diferentes naquele horário, tem mais chance de você esquecer. Mas depois que você escolher um horário, é aquele, tá? Vai ser para sempre aquele. Para fazer mudanças, aí você precisa de uma orientação do seu médico. Mas a confiança que a gente tem do anticoncepcional é quando ele é tomado sempre no mesmo horário. Esse horário você escolhe, mas depois que escolheu, mantenha esse horário, né? A eficácia, ela é quando você toma mais ou menos no mesmo horário. E você tem, na maioria dos contraceptivos hormonais orais, você tem 12 horas de tolerância. Não quer dizer que você tem 12 horas para todo dia ficar mudando. Mas eventualmente, se você esquece, ou seja, eu tomo todo dia no café da manhã. E aí eu vou trabalhar, quando eu volto no almoço eu vejo que eu não tomei meu anticoncepcional. Pode tomar, está protegida. Agora, se você vai tomar no outro dia e vê que o do dia anterior você não tomou, já faz mais de 24 horas. Aí sua proteção está comprometida e aí você precisa de um método adicional, como a Júlia falou, a camisinha, o preservativo, né? Ou abstinência, ou até coito interrompido, mas alguma coisa você tem que fazer porque você não está segura nesse momento. Depois que você estiver tomando regularmente, novamente, por 7 dias, depois de 7 dias de regularidade, aí já dá para confiar novamente na sua cartela. Para evitar esse esquecimento, use o que o próprio anticoncepcional te oferece, né? Então, uma opção é você seguir ele como um calendário e sempre checar. Tá em dúvida se tomou? Olha se foi quinta-feira, se tem um comprimido da quinta. Se tá lá ainda é porque você não tomou. Existem outros que eles têm os números, né? 1, 2, 3, 4, 5. Você pontua em que dia você começou. Fica um pouco mais difícil, mas também é possível. E hoje em dia, os aplicativos, né? Que facilitaram muito a vida das mulheres. Então, use esses recursos a seu favor, para que você não esqueça de tomar seu anticoncepcional. Vamos usar a tecnologia a nosso favor. Todo mundo tem um smartphone, baixa o aplicativo e ele vai estar lá avisando a hora de você tomar seu anticoncepcional. E para aquelas que, não, eu boto o alarme, só fica botando na soneca até você engolir o anticoncepcional, hein? Não, eu cancelava a soneca, eu lembrava que foi 3 dias. Se você cancelar essa soneca e não tomar seu contraceptivo, vai ficar no seu juízo como se você tivesse tomado. Então se cuida e usa a tecnologia em seu favor. O grande problema da contracepção hormonal oral é essa questão. Você precisa tomar regularmente no horário certo. Tá? Mas se você esquecer uma vez perdida, né? Se for menos de 12 horas, você toma... Não, quando você lembrar, você toma imediatamente. Se você só lembrar no próximo comprimido, você toma 2 juntos. Mas... Por que ela diz isso? Não é porque você tomou 2 você vai ficar seguro, não. Sim. É para você não ter sangramento. Porque você sangra na pausa, não é menstruação. Você sangra porque você parou. E aí, se você falha assim, mais de 12 horas, você vai sangrar. Então, tomando 2, tem menos chance, né, gente? Mas se você esqueceu mais de 12 horas, você já tá com risco de falha e precisa de uma proteção adicional, tá? E se você esquece direto, como eu que esquecia toda semana, pelo menos um comprimido, talvez o anticoncepcional não seja o método ideal para você. E aí você precisa... Talvez não. Certeza. Muda de método. Então, se isso aconteceu com você, procure seu ginecologista para mudar de método. A gente tem opções que combinam com a vida da mulher que é esquecida, né? Injeção, anel, adesivo, DIUs, implante. Então tem muita opção, você não precisa ficar refém do anticoncepcional e arriscando, né, uma gravidez não planejada se você esquece com muita frequência. Mas se você é regrada, tem outras coisas que te ajudam a lembrar sempre. O anticoncepcional oral é um excelente método. É seguro, é acessível, ele tem várias opções, às vezes a mesma composição com vários nomes que você pode avaliar a disponibilidade no mercado. Então tem suas vantagens. Para as regradinhas, o que não é o nosso perfil, é uma excelente opção. Então, meninas, obrigada por acompanhar esse vídeo até aqui. Se vocês puderem compartilhar esse conteúdo com outras mulheres para a gente levar essa informação tão importante, aproveitem para compartilhar e se inscrevam aqui no canal. Dá o like também. Até a próxima. Tchau.